Amém. Queria que você abrisse a palavra, livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. O tema de hoje é o fundamento da nossa fé. O Evangelho fala sobre esse tema todo o tempo. O precursor de Jesus, que foi João Batista, a pregação dele é sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa noite. E esse assunto é tão importante que não tem como você ter uma vida cristã, não tem como você ter carimbado o teu passaporte para o céu, se você não viver essa experiência daquilo que vai ser ministrado nessa noite. Não tem jeito. O único jeito é através disso aqui. A fé cristã é baseada nisso. Depois de João Batista, Jesus vem e prega e fala sobre isso também. E o assunto dessa noite é arrependimento. Amém? Arrependimento. João Batista pregou o tempo inteiro. Depois Jesus reforça, que vem também com a pregação falando sobre arrependimento, porque sem arrependimento não há salvação. Sem você entender, sem você ter uma visão daquilo que você tem feito de errado, direcionando a sua vida diferente, se arrependendo, indo para a cruz, não tem como você ter seu nome escrito no livro da vida. É o único jeito, é através do arrependimento. E essa palavra, ela deve ser e deve estar permanente na igreja. É um nome, é uma palavra, é um texto, é um assunto que deve ser ministrado todo o tempo na igreja. Porque às vezes, com o nosso dia a dia, nós vamos nos esquecendo. Nós vamos deixando de viver o verdadeiro arrependimento, que é aquilo que a palavra nos diz. Esses dias atrás, eu falei aqui, eu acho que foi no último domingo, eu falei assim, que a gente tem vivido uma regra, eu tenho ensinado uma regra que chama 10-90. Essa semana eu falei com 2, 3 pessoas sobre isso. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que acontece na nossa vida, todos os acontecimentos da nossa vida, é 10%. A postura que a gente vai ter diante daquilo que aconteceu, 90%. Você já ouviu falar aqui várias vezes que muitas vezes Deus não está preocupado com o teu pecado. Porque todo pecado, fora a blasfêmia contra o Espírito Santo, que daí tem assunto teológico para um mês para a gente debater. Que na minha concepção é você deixar de atribuir aquilo que é de Deus, você não atribuir para Ele. Você está blasfemando contra o Espírito Santo, essa é a minha concepção. E se você não atribui o milagre que aconteceu na sua vida ao Senhor, você não vai para o céu, não tem perdão para você. Na minha concepção, é isso. Fora isso, para qualquer coisa que você fez na sua vida, qualquer coisa, existe o perdão. Só que a única maneira de você receber o perdão é arrependimento. O único jeito. E Deus, Ele não está preocupado com o que você fez, Ele está preocupado com a sua atitude que você vai ter depois. Desde que os seus erros, os seus pecados não tenham sido premeditado. Foi um acidente. Você não pensou, aconteceu. E acontece. Não tem ninguém aqui que pode falar assim, ó, comigo não acontece isso. Se você falar isso, você já está pecando. E não é o pastor François que está falando, é a Bíblia. Que a palavra de Deus diz assim, aquele que diz que não tem pecado, mente. Já está cometendo pecado. Porque às vezes não é nas nossas ações, às vezes é no pensamento. A gente nem exteriorizou para fora, jogou para fora. Está aqui dentro. Mas até na mente, nós cometemos pecado. E a Bíblia equivale. A Bíblia diz assim que o pecado, mesmo que você não fez, mas você pensou, tem o mesmo peso. Por exemplo, quando Jesus trata o adultério. Jesus disse assim, ó,
que aquele que pensar alguma coisa de alguém já comete adultério. Então ele equivale ao pecado do pensamento de você estar com outra pessoa que não seja a sua esposa ou o seu marido. Já tem você como uma pessoa que comete adultério, é um adúltero, tem o mesmo peso. Mesmo que você pensou ou que você agiu, mesmo valor. Daí aqueles que recebem influência do diabo, diz assim, então eu vou fazer, pastor, porque é igual pensar. Daí, meu irmão, é premeditado, você vai arder no fogo do inferno. Desculpa te falar isso, mas é verdade. Amém? Amém já ficou mais fraco, né? Daí me preocupa. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, só que às vezes acontece. Alguma coisa a gente vem e a gente acontece, a gente pisa na bola. E Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a atitude que você vai ter. Quantas vezes você que está mais tempo aqui na igreja, você já me ouviu falando, Deus não está preocupado com o seu pecado, está preocupado com o que você vai fazer com ele. Agora, que atitude que você vai ter depois do pecado, vai ditar a tua vida. 10-90. O que aconteceu 10 que você faz depois? 90%. E a Bíblia é recheada de textos que falam sobre arrependimento. Mas são muitos, muitos. Se você buscar na internet, escrever arrependimento, Bíblia, você vai ver vai enfileirar de textos dizendo sobre a importância do arrependimento. Muito mais falado no Novo Testamento, pós-Jesus. Porque pós-Jesus, para que você possa ter a salvação, você precisa ter relacionamento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e manter isso. E manter isso. Parênteses. O Espírito Santo falou, vou falar. A gente, muito tempo nós ouvimos isso. Eu estou me incluindo porque eu ouvi isso. Que a salvação ela é de graça. E ela é mesmo. Não tem preço. Irmão, se você for ficar pensando que você é salvo porque você faz alguma coisa, porque você é alguém, você já está fora do propósito da salvação. Porque não é por merecimento. Não é pelo que você fez. Ah, pastor, mas olha, eu deixei minha vida inteira. Irmão, não é por merecimento. A salvação é só por um jeito, é pela graça. Vem de graça. A única mãozinha tua na salvação é você abrir seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu aceito, pronto. Aceitou de verdade, de coração? Beleza, teu nome está escrito no livro da vida, de graça. Você não desembolsou nada. E nem o esforço você fez para você ganhar a salvação. A gente já aprendeu isso aqui. Só que a manutenção da graça custa. Não é dinheiro. Fiz assim, mas não é dinheiro. É só para falar para você que tem um preço. A manutenção tem um preço. E o preço é simples. Vida em santidade. Aceitei Jesus, tinha uma experiência com Deus. Era criatura, me tornei filho. Tinha uma experiência maravilhosa com o Senhor. Amém por isso. A partir de agora, eu tenho uma responsabilidade com o que eu recebi de graça. Que não foi por merecimento. Eu tenho a responsabilidade da manutenção. Vida em santidade. Para você manter essa vida em santidade, só tem um jeito. Porque depois que você aceitou Jesus, você não cria asa em você, você não vira um anjo. Você vira um santo no sentido de você estar separado do mundo. Mas ainda tem os deslizes da vida. Porque você vai errar. Sabe por que você erra? Porque a tua natureza é humana. E você continua sendo humano. Depois que você aceitou Jesus. Então a gente vai errar. Por mais que a gente lute em ter uma vida de santidade, nós nunca vamos conseguir viver uma vida plena em santidade. Só tem um momento na nossa vida que a gente vai viver uma vida plena em santidade. Quando a gente não estiver mais aqui no campo terreno. Daí você não vai precisar. Daí que, beleza, lá no céu, santidade total. Onde não tem pecado. Agora aqui, infelizmente, vai ter momentos que a gente vai tropeçar. Agora, se a manutenção da graça, daquilo que eu recebi, da salvação, tem um custo, e o custo é vida em santidade, e os meus tropeços é ao contrário de ter uma vida em santidade, como é que eu conserto isso? Deus é maravilhoso. Deus ensinou para a gente na sua palavra, deixou aqui descrito.
o meio, o mecanismo de consertar isso, arrependimento. Só que a gente precisa entender o que significa essa palavra, porque às vezes nós estamos banalizando. E às vezes a gente está achando que o arrepender é como um cartão de crédito, que você fica passando, você tem um monte de crédito, você fica passando ele todo o tempo. E não é. Precisa ser um arrependimento genuíno, verdadeiro, só que a gente precisa entender o que significa isso. Amém? Vamos para a Bíblia? Mateus capítulo 3. Olha só o que João Batista, que foi o precursor, primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes de Jesus e começou o seu ministério. Um homem que, para que ele pudesse viver uma vida de santidade, ele abriu mão de muita coisa. João Batista, aos olhos humanos, é um cara diferente. A Bíblia diz que ele foi morar e foi viver no deserto, comendo gafanhoto e mel. Vestia roupas de couro de animal, vivendo no deserto, e aparecia só nos momentos de levar a palavra, de pregar a palavra. E tem um porquê por isso. Porque ele não queria se contaminar. Porque a palavra que ele tinha que transmitir trazia uma responsabilidade muito grande. E ele tinha que viver uma vida em santidade para isso. E chega no capítulo 3, fala um pouquinho da palavra que ele ministrava. Foi a única ministração, você não vai ver palavras diferentes, você pode pegar e abrir a Bíblia, que você não vai ver João Batista falar de outra coisa, senão arrependimento. E ele diz assim, capítulo 3 de Mateus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, olha só a pregação dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia ele, olha que ele falava: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Qual fruto que João Batista fala que toda árvore que não produzir bom fruto será cortado? Ele fala antes, que fruto que é? Fruto, no versículo 8, olha na tua Bíblia, qual fruto que o João Batista está se referindo, que se não for produzido, vai ser cortada? Fruto de arrependimento. Olha só. Depois tem N textos, que eu não vou ler aqui agora, mas que revela isso. Atos capítulo 3, verso 19, diz a necessidade de você confessar para que você se arrependa. Jesus fala isso, que ele veio para continuar a pregação de João Batista, levando as pessoas ao arrependimento, em Mateus 4,17, Lucas 5,32, 2 Crônicas, 7,14, lá no Velho Testamento, também vem dizer que feliz é a nação, a cura da nossa nação vem através de arrependimento. E são vários textos, várias experiências que estão descritas daqui, dizendo a importância disso, de nós nos arrependermos. Hoje é dia de ceia, a gente está aqui para que junto nós poder compartilhar do pão e do cálice. Não tem como a gente participar da mesa, se não houver em nós frutos de arrependimento.
No momento que a gente for para a ceia, a gente vai ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A gente faz essa leitura toda vez que a gente está servindo a ceia. E uma parte desse versículo, desse texto, que eu acho que é no 29, diz que a gente precisa examinarmos a nós mesmos antes de a gente participar da mesa. Você precisa fazer uma análise da sua vida antes de você comer do pão e beber do cálice. Só que não diz que é impeditivo. Ele diz que você tem que fazer uma análise. Se você estiver não digno de participar da mesa, porque aconteceu alguma coisa na sua vida, nessa análise é para te levar a uma ação. Não é só assim, não posso participar, porque eu tive isso, aconteceu isso comigo. Ponto, não vou participar. Não é isso, a intenção não é essa. Não é privar você de participar da mesa. Na verdade é para levar você a uma reflexão e você consertar a sua vida. Para depois de você consertar e talvez comece o processo de arrependimento nessa noite, para você vir e participar da mesa. Então, o texto está dizendo para você examinar-se assim, para ver se eu não tenho alguma coisa que está interferindo no meu relacionamento com Deus. E se existir, vou tomar uma ação, vou fazer uma atitude, vou ter uma atitude de arrependimento. É isso. E a gente está aqui nesse dia de ceia. Só que a gente precisa entender a profundidade dessa palavra. Porque arrependimento não é uma atitude só, é um conjunto de atitudes. Não é simplesmente você falar assim, eu me arrependo do que eu fiz. Não é de boca para fora. Olha o texto que nós lemos, João Batista pega os saduceus, os fariseus, ele põe o dedo na fuça deles e diz assim, raça de víboras. Porque o arrependimento que existia na vida dessas pessoas não era genuíno, não era verdadeiro. Era de simplesmente para fora, para mostrar para as pessoas, mas não acontecia dentro do seu coração. E lá em Joel, tem um texto de Joel que o Espírito Santo me levou agora a pensar, que tem um texto que Deus fala assim, ó, não quero que vocês rasguem as suas vestes. Porque o símbolo de arrependimento no Antigo Testamento era rasgar e vestir roupa de saco. Você rasgava suas roupas e vestia roupa de saco. O Senhor diz assim, ó, não quero que você rasgue as suas roupas. Eu quero que você rasgue seu coração. Porque o arrependimento não é superficial. Não pode ser superficial porque ele não tem valor. O arrependimento ele tem valor quando ele é genuíno, verdadeiro e produz mudança na gente. Quando o arrependimento ele traz mudança, junto com ela, com a consciência, ela traz uma ação de mudança, ele é verdadeiro. Ele transforma a nossa vida. E se Deus mandou falar sobre isso nessa noite, irmão, eu e você precisamos ouvir. E que em nome de Jesus, que você possa viver o arrependimento. Amém? Eu deixei aqui 3 coisas que eu entendo ser importantes no processo da gente passar do arrependimento. E escolhi um texto, um personagem, que nos últimos dias tem me ensinado muito. Pensa num personagem que cada hora que eu olho para a vida dele, Deus me ensina uma coisa diferente. Que não foi um personagem criado pela mídia, não é uma historinha da carochinha, mas é um personagem, uma pessoa, personagem bíblico, de uma pessoa que viveu aquilo que está escrito. Um homem como a gente, que viveu, que é Davi. E eu queria que você abrisse comigo em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Abre comigo. Verso 13. Davi, que segundo a Bíblia, é o único homem que tem um adjetivo maravilhoso, que eu ficaria muito honrado se eu tivesse esse adjetivo vindo da boca de quem veio. Simplesmente foi Deus que disse que Davi, ele era um homem segundo o coração dele. É um homem segundo o coração de Deus. Tem esse adjetivo na Bíblia. Só que é um homem que mesmo ele sendo segundo o coração de Deus, quantas conquistas, quantas coisas aconteceram, aconteceu um deslize na vida dele. E esse deslize trouxe muita consequência para ele.
A reputação dele foi manchada por conta disso naquele momento, do qual ele adulterou, cometeu um homicídio, matando o marido da mulher que ele adulterou, e mentiras que foram criadas em todo esse processo, tentando esconder, com coisa que a gente pode esconder alguma coisa de Deus. Ele achou que ele poderia esconder de Deus. A gente pode esconder nossa vida de todo mundo, nossos erros de todo mundo. Talvez ninguém sabe os nossos erros aqui. Talvez está escondidinho lá. Mas, irmão, tem uma pessoa, que desse nós não escondemos nada, que te conhece, que é Deus. Deus sabe de tudo, porque Ele está em todos os lugares. E Deus viu o que ele tinha feito. Ele achou que estava tudo certo, encobriu o seu pecado, estava tudo beleza, tranquilo, achando que estava tudo beleza. Daí veio um processo de consciência. E é aqui que eu começo a entrar no processo de arrependimento que nós precisamos passar. O primeiro processo do arrependimento é a consciência. Você ter consciência que você errou. Você ter consciência plena do teu erro. Davi foi tão cabuloso o pecado dele, que chegou no momento em que ele se esqueceu do seu pecado. O diabo é tão sagaz, que deu uma falsa impressão para ele, que estava resolvido aquele problema, quando ele matou o marido da mulher, porque a mulher estava grávida, e depois com a morte, porque ele mandou ele para frente da guerra, e lá ele morreu, ele tomou posse dessa mulher e achou que estava tudo certo, resolvido. Agora ela está grávida, vai nascer um nenê de 9 meses, mas todo mundo vai achar que é de 8, 6 meses, 7 meses, vai achar que é prematuro, vai saber que a criança é minha mesmo e está tudo resolvido. Pronto, achou que estava assim. Daí Deus usa um homem, um profeta, porque de Deus não se esconde. E esse profeta vem, Deus usa ele para trazer uma historinha, contar uma historinha para Davi. Daí ele conta, ele tem uma historinha. Davi, ó, seguinte, tem um cara que ele tem um rebanho enorme, e é vizinho dele tem um cara que tem um rebanho, tem uma ovelha só. E esse cara tem essa ovelha como sendo a sua de estimação. Sabe daquela de estimação que dá uma madeira na boca, cuida como se fosse uma filha, entre aspas. Não está escrito assim, gente. Versão Pastor François, amém? Não vai falar que eu estou falando heresia, né? E ele tem um carinho muito especial para aquela ovelha. Daí aconteceu, foi gente morar lá, foi gente lá visitar, um viajante passou, na casa daquele que tinha muito, tinha um rebanho inteiro. E ele queria servir uma janta, no lugar de pegar um do seu rebanho, mano, foi lá e pegou do vizinho. E esse vizinho ficou sem o seu animalzinho de estimação. Davi, na hora que ouviu aquilo, falou assim, traz esse cara para cá, porque ele não tinha consciência. Ele não tinha consciência do seu pecado. Estava encoberto de tal forma, e ele foi tão enganado por Satanás, que aquilo para ele, ele não conseguiu ver que Natan, na verdade, estava contando a história que tinha acontecido com ele. Daí quando ele fala assim, ó, não tem como eu trazer essa pessoa, porque essa pessoa já está aqui. Mas quem que é? Você. Você podia ter todas as mulheres daqui do teu palácio. Você escolheu a mulher de Urias. Você tem muitas mulheres, na época a poligamia era cultural. Deus não se alegrava disso, mas permitia por cultura. Você tinha um monte de mulheres no seu palácio, você foi e escolheu essa mulher que não é sua, que é a única que Urias tinha, você pegou, tomou posse dela. Você fez exatamente nessa história que eu te contei. Naquele momento, Davi fala aquilo que está aqui nesse texto que a gente vai ler agora. Segundo Samuel capítulo 12, verso 13, diz assim, quando ele fala, Davi diz, então disse a Davi e a Natã, Davi escutou tudo isso quieto, daí trouxe consciência para ele, daí ele diz assim, pequei contra o Senhor. Olha a frase que ele diz, só, pequei contra o Senhor. Naquele momento ele reconhece o seu pecado, trouxe consciência do seu erro. Sabe qual é a minha oração nessa noite? Que você possa, em nome de Jesus, se existe algum pecado, que você tem ouvido uma mentira de Satanás, dizendo que essa postura que você tem tido não é pecado,
que o Espírito Santo que está presente aqui, que não é um profeta, estou usando a minha vida como profeta, mas é recado do Espírito Santo para nós, que nessa noite o Senhor possa trazer consciência para a tua vida. Em nome de Jesus. Vai doer, irmão, mas que doa, porque é só assim para que a gente possa viver o verdadeiro significado daquilo que é arrependimento. Que você possa trazer agora consciência para o seu erro. Não tem como você se arrepender de algo que você não tem consciência que você errou. E o diabo é tão sujo, que ele trabalha tão forte na sua mente, dados inflamados do diabo, mas tão forte, que você vai se acostumando com o mau cheiro do pecado que vai sendo instaurado sem verdade. Já falei aqui na igreja, trabalhava numa indústria de couro, de curtume, de couro de boi. Pensa numa caatinga que era trabalhar lá. Primeira semana, 2 semanas, 3 semanas que eu estava trabalhando lá, não sentia mais o cheiro. Não senti de verdade. Trabalhava num curtume e não sentia o cheiro de podridão. Porque a gente vai se acostumando com o cheiro. E era tão terrível que eu não sentia mais o cheiro. Mas quando eu chegava em casa, minha mãe mandava tirar a roupa para o lado de fora. Porque o cheiro da minha roupa contaminava o lugar. Não é, mãe? O cheiro horrível, que ficava impregnado na roupa. Mas eu me acostumei com o mau cheiro. Me acostumei. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente está se acostumando com o mau cheiro que está sendo instaurado na gente. Porque o pecado fede. O pecado é lixo. Que vai sendo depositado na nossa vida. Só que você tem como... A grande bênção é que Deus está dando a oportunidade hoje da gente limpar, a gente tirar esse lixo de nós, esse cheiro ruim que foi instaurado na nossa vida, que a gente se acostumou com ele. Você tem como hoje ser liberto dele, só tem um jeito: arrependimento. E o primeiro passo, consciência. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa falar ao seu coração e que possa trazer para você consciência daquilo que está errado na sua vida e na minha. Amém? Glória a Deus. Segundo passo, a gente assumir a responsabilidade dos nossos erros. Porque a gente pode entender que nós pecamos, só que no lugar de a gente assumir que nós pecamos e falhamos, nós transferimos a responsabilidade para alguém. E a gente é mestre em fazer isso. Pensa num povo bom para fazer isso. O ser humano. E sabe desde quando o ser humano faz isso? Desde que ele foi criado por Deus. Desde que foi criado, o ser humano faz isso. Ele se isenta da sua responsabilidade e transfere a responsabilidade do seu erro para outra pessoa. Vou dar um texto bíblico para você. A gente não precisa ler, vou te contar. Está lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus fez um homem, no capítulo 1 e capítulo 2. Quando Deus fez o homem, Ele criou o homem, criou a mulher, porque não queria que a mulher estivesse só, vivesse só. E Ele fez um teste com o homem. Ele plantou uma árvore e disse para o homem: ó, dessa árvore você não vai comer do fruto. Se o homem comesse, o que o homem ia ser instaurado no homem? O pecado, transgressão, desobediência. O que é o pecado? Desobediência. Deus te deu uma direção, você fazer de algo diferente, de forma diferente. Não pode comer desse fruto, beleza. A mulher vai, você conhece a história, aparece uma serpente, a serpente vem, oferece, a mulher come. Quando a mulher come, é instaurado o pecado na mulher. Daí o homem chega. Daí a mulher vai e oferece para o homem, para que ele pudesse comer do fruto também. O homem vai e come. Quando ele come, é instaurado o pecado na vida do homem também, Adão e Eva. Traz consciência do erro deles. Aonde que está escrito que trouxe consciência? No momento em que eles entendem que eles estavam nus. Se não fosse instaurado o pecado na humanidade, a gente já está peladão aqui nessa noite. Verdade, gente. Porque a gente não ia ter malícia. A gente não ia ter problema com o pecado. Mas a humanidade, na sua primeira criatura, ela errou e fracassou. E ela desobedeceu a Deus. Nosso primeiro ancestral,
Daí Deus estava passeando pelo jardim, Deus sabe de todas as coisas, e foi interrogar Adão. Quando Adão aparece, ele está com umas plantas tentando cobrir o corpo. E Eva também. Porque trouxe consciência para eles que eles tinham errado, falhado. E quando ele vai ter um diálogo com Deus, Deus pergunta, Deus sabia, mas Deus pergunta para ver a reação do homem, para conhecer o coração do homem. Deus pergunta assim: Adão, me explica aí o que aconteceu aqui. Adão falou assim, com consciência, ele já sabia que ele tinha errado. Adão disse assim: seguinte, Deus, a mulher que o Senhor me deste, me ofereceu o fruto e eu comi. Olha o que ele está querendo dizer. Ele disse assim, ó, Deus, a culpa não é minha. Não olha assim para mim. Eu não sou culpado, sou um coitado. Sabe quem que é o culpado? A mulher. E sabe quem é culpado? Não é nem a mulher, é o Senhor. Porque se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha cometido pecado. Então ele teve consciência, mas faltou algo para Adão. O que faltou para ele? Responsabilidade do seu erro. Ele transferiu. Daí chegou a vez da mulher. Tá bom, Adão. E você, Eva, o que aconteceu? Conta para mim. Daí ela diz assim para Deus: Deus, é o seguinte, eu sou vítima. Na verdade, o que aconteceu foi essa serpente que o Senhor criou, que me fez a cabeça para que eu pudesse comer. Mais uma vez, aí agora a mulher dizendo assim, ó, não é minha responsabilidade também, sou isenta, assim como Adão. Que na verdade a culpa de tudo isso é a serpente, mas não foi nós que criamos ela, foi o Senhor. Olha só, desde que o homem faz isso. Adão trouxe consciência, ele sabia que tinha errado, que tinha pecado, tinha consciência desse pecado, mas faltava uma atitude para ele. Ele assumia a responsabilidade do seu pecado. Segundo passo para essa noite. Irmão, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus que está sobre a igreja e sobre este lugar nessa noite, possa trazer para a sua vida, primeiro, consciência que existe talvez um pecado instaurado em você. Segundo, que você possa, em nome do Senhor Jesus, não transferir a responsabilidade para alguém e assuma a responsabilidade pelo seu erro. Sem esses dois passos não existe arrependimento. É um falso arrependimento. Ou talvez não tenha nem gera uma vontade de se arrepender, porque você transferiu. Trouxe consciência, mas você transferiu. Terceiro passo do arrependimento. Terceiro, sabe qual é? Mudança. Primeiro, consciência do seu pecado. Segundo, autorresponsabilidade do seu erro, você assumir a responsabilidade do seu erro. Terceiro, entrar no processo de mudança. Porque se você não mudar, não é arrependimento. Talvez foi uma lagriminha que desceu, ou até um choro, um pranto que desceu, mas que não fez diferença nenhuma, porque você só teve um remorso. Irmão, remorso não move o coração de Deus. Você chorar porque você fez alguma coisa errada, você se derramar diante do Senhor porque você fez alguma coisa de errado, porque você teve consciência, você assumiu sua autorresponsabilidade, mas você não buscou mudança na sua vida, de você lutar contra isso, não é nada, é remorso. É uma tristeza que foi instaurada em você, porque você viu que você falhou. Mas se não gerou mudança, você não mudou de vida, não aconteceu um esforço seu para que você não pratique mais isso, remorso. É vão, você está perdendo tempo e gastando lágrima. Porque não vai mudar nada na sua vida, porque você vai continuar sendo a mesma pessoa, sem o pecado ser retirado de você, porque o verdadeiro arrependimento não aconteceu. Agora, quando eu entendo que tenho consciência, assumo minha responsabilidade, e eu busco me esforçar em mudar a direção da minha vida, porque por essa direção eu sei que está me levando num afastamento do Senhor, e vou buscar ter uma vida de santidade,
Irmão, daí, pela misericórdia do Senhor, o pecado, o peso do pecado que foi imputado sobre a nossa vida é lançado, diz a palavra, aonde? Na cruz. Não existe mais o peso desse pecado sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se isso não acontecer, arrependimento, sinônimo de mudança. Se não acontecer essa mudança, consciência, e a partir de agora eu não vou mais seguir por esse caminho, vou para outro caminho, vou ter uma prática de vida diferente, se não gerar uma ação diferente em você, é nulo, é sem valor. Você está chorando porque você se entristeceu, que você falhou, mas não gerou mudança. Sem mudança, não tem arrependimento. Se você for ver nos homens de Deus, inclusive na vida de Davi, essa experiência de Davi foi tão forte para ele, que ele escreveu um salmo falando sobre ela. Vamos abrir lá? Salmo 32. Abre lá. Salmo 32. Olha só o salmo que Davi escreve, diante do pecado que ele tinha cometido e da experiência que ele teve de se afastar da presença do Senhor por conta do pecado que foi instaurado, porque a Bíblia diz que o pecado na nossa vida, ele faz um afastamento nosso do Senhor, cria-se uma muralha, e esse momento de afastamento, olha só o que gera no coração de Davi, olha o que ele escreve: bem-aventurado, feliz, é aquele cuja a iniquidade, o pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade, onde não existe o peso do pecado, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E continua o texto falando sobre isso. Repercutiu o pecado no físico de Davi. E Davi está dizendo aqui do remédio que ele tomou, da enfermidade que foi instaurado na alma dele por conta do pecado, que foi o perdão, que só veio quando ele mudou a sua forma de viver, começando consciência do pecado, a responsabilidade que ele assumiu daquilo que ele tinha feito e uma mudança. Ele buscou em Deus uma mudança na vida dele. Você não vai ver a Bíblia falando de novo que ele teve qualquer tipo de problema com relação a mulheres. Ele sofreu consequência do seu pecado que veio sobre a geração dele. Porque Deus perdoou o pecado, mas não tirou a consequência. Porque às vezes acontece isso, irmão. Porque isso está dentro da soberania de Deus. Às vezes Deus perdoa os nossos pecados, mas fica instaurada a consequência. No caso de Davi, a consequência permaneceu. Mas ele foi perdoado e ele mudou a vida dele. Com relação ao quesito que era um problema para ele, que era mulher. E ele conseguiu vencer, você não vê narrado mais, nenhum momento. Você vê pelo contrário, esses dias nós falamos aqui na Escola da Fé, quem não veio perdeu. A gente falou um texto aqui, dos últimos momentos da vida de Davi, do qual ele orienta Salomão, seu filho, dizendo para ele que ele precisava ser homem. E por que ele falava isso? Porque ele tinha propriedade para falar isso. Irmão, você quer ser homem? Consciência do seu pecado, autorresponsabilidade e busca em Deus força para que você possa entrar no processo de mudança. Arrependimento, vida em santidade. Amém? Queria agora, em nome de Jesus, que você pudesse fechar seus olhos. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu queria que, em nome de Jesus, por um momento,
Até porque nós vamos agora para o momento da ceia. Queria que você fechasse seus olhos, irmão, irmã, com todo amor, com todo carinho que você sabe que eu tenho pela igreja, pela tua vida. Feche seus olhos. Feche os olhos. Essa palavra de hoje, assim como tem sido sempre na minha vida, eu tenho buscado em Deus a palavra certa, que eu não quero que seja um homem falando, porque não tem valor, mas que seja uma palavra de Deus para a vida da igreja e para a minha vida. E se você veio aqui hoje, irmão, irmã, é porque talvez é com você. Talvez você não chegou ainda vivendo uma vida de pecado, mas Deus já está te preparando para que você tenha consciência da atitude certa, se um dia o pecado se instaurar em você. Mas talvez você está vivendo esse momento. E em nome de Jesus, a minha oração é que o diabo não engane mais você. Chega. E que realmente você possa abrir seu coração verdadeiramente, buscando o verdadeiro e genuíno arrependimento, talvez de uma vida inteira errada, e que você possa a partir de agora, em nome de Jesus, sair daqui de forma diferente, não como você entrou, talvez carregado de pecados, e enganando a si mesmo, com um monte de mentiras, historinhas que você está construindo para você aliviar sua consciência, mas o pecado existe. E Deus mandou hoje a gente tratar esse assunto porque Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer trabalhar na sua vida, irmão. Hoje a misericórdia do Senhor alcançou a sua vida, em nome de Jesus. Hoje a misericórdia alcançou a sua vida. Que a misericórdia é a oportunidade que Deus está te dando hoje de você ter sua vida mudada e transformada. Misericórdia é a chance que Deus está te dando nessa noite para você escrever uma história diferente a partir de agora. Não uma história mentirosa, do qual talvez você está se enganando a si, mas você não consegue enganar a Deus. E Deus te ama tanto, que a gente está aqui nesse momento de mesa, de a gente sentar ao redor dessa mesa, e a lembrança que esse momento nos traz é do sacrifício de Jesus na cruz, do qual Ele entregou a sua vida por cada um de nós. E a expectativa do coração de Deus, irmão, é que esse sacrifício não seja em vão, porque Ele morreu por você, porque o Senhor quer trazer uma nova vida para você, porque o Senhor espera que você possa usufruir desse presente, que é a salvação, de ter seu nome escrito no livro da vida, e de você estar preparado para esse dia, porque um dia Ele vai voltar. Nós não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser na próxima geração, mas o sopro de vida um dia, mesmo que Jesus não volte na nossa geração, vai ser tirado de nós. E o desejo do coração de Deus é que hoje você possa estar preparado, porque se isso acontecer e você não estiver preparado, não tem como você herdar a salvação, não tem como você usufruir de uma vida eterna com Ele. Mas hoje o Senhor vem dizendo essa palavra, Ele vem falando para a gente que a atitude que nós precisamos tomar para que a gente possa ter nossa vida mudada e transformada. E é só um jeito, é só um caminho, é só de uma maneira, pregada por João Batista, reforçado por Jesus: arrependimento. Sem consciência, sem confissão, sem você assumir a responsabilidade e hoje fazer uma aliança com o Senhor de uma mudança e transformação na sua vida, não tem pecado apagado. O peso de pecado ainda fica instaurado sobre a nossa vida. E nessa noite, em nome de Jesus, eu sei que Deus está aqui, a gente consegue sentir, em nome de Jesus, a presença do Senhor neste lugar é verdadeira, irmão. Ele está aqui, e o Espírito Santo, Ele tem liberdade de agir no meio de nós.
E agora, em nome de Jesus, irmão, tenha uma atitude de fé e de coragem. Se de alguma forma essa palavra for para você, e se a misericórdia hoje bateu na sua porta, e você quer verdadeiramente ter uma vida transformada, que seu pecado seja apagado de você, para que você possa ter um nome verdadeiramente mantido e escrito no livro da vida, toma uma atitude nessa noite. Sai do seu lugar, em nome de Jesus. Vem para cá. Em nome de Jesus, toma uma atitude. Vem aqui para frente. Às vezes o que te segura é algo que o diabo tenta assoprar no seu coração e na sua vida nessa noite, dizendo assim: o que os irmãos vão falar? E eu vou falar para você uma coisa, irmão. Essa pessoa que está do seu lado, ela não pode acrescentar para você nada, nem um fio de cabelo em você, e nem dar mais um segundo de vida para você. O que importa não são as pessoas que estão aqui, o que elas vão achar e vão deixar de falar. O que importa é a nossa decisão que nós tomamos em Cristo de ter uma vida diferente, de ter uma postura diante de Deus nessa noite, que nós vamos viver diferente, que nós queremos ter uma vida plena no Senhor, e nós queremos ter a certeza que um dia nós vamos estar com Ele lá, onde nós vamos poder ver Ele face a face, fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Hoje é a lembrança desse momento, irmão, em nome de Jesus. Se essa palavra foi para você nessa noite, se você está nessa condição, e eu posso dizer para você com toda a propriedade, eu sou o primeiro a estar aqui na frente, porque Deus sabe quantas vezes a gente é levado a pecar, porque nós não temos muitas vezes o controle das nossas emoções. Muitas vezes a gente fala, a gente se expressa de forma errada, errônea. Deus sabe o quanto eu preciso mudar, quanto eu preciso melhorar, irmão. E eu estou aqui, em nome de Jesus, eu sou o primeiro que está aqui, porque eu quero sair daqui garantido uma vida de arrependimento, porque eu quero sair daqui com a certeza no meu coração, porque Deus tem ouvido o meu clamor, porque eu quero morar no céu, porque eu quero ter uma vida plena com Ele. Irmão, em nome de Jesus, se você também está nessa condição, durante a canção, deixa o Espírito Santo falar com você. Sai do seu lugar, vem para cá. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As minhas palavras são vãs, não vãs, talvez não tenham o peso necessário, mas o Senhor sabe, e o Espírito Santo te convence. Se você está ouvindo o toque do Espírito Santo dizendo que você tem que vir aqui, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Vem para cá, em nome de Jesus. Conserte a sua vida nessa noite. Traz consciência, em nome de Jesus. Seja responsável, em nome de Jesus. Faça uma aliança com o Senhor nessa noite, e a partir de agora você vai viver de forma diferente. Vem pra cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cantaraxê para lei, cantará lá, balabalás. Cantaraxê de cantaraxê para lei, cantará lá, balabalás. Eu quero cantaraxê para lei, cantará lá, balabalás. Faz essa obra, Senhor. Cantaraxê para lei, cantará lá, balabalás. Vai, Senhor. Que a minha vida vai, Senhor. Seja tua. Vai de ti, Espírito Santo. Cantaraxê para lei, cantará lá, balabalás. Cantaraxê de cantaraxê para lei, cantará lá, balabalás. Faz tua obra, Senhor. Muda histórias nessa noite, em nome de Jesus. Que nós possamos dar valor, Senhor, da tua misericórdia, essa chance que o Senhor nos dá, da gente poder reescrever uma história diferente, uma história mudada, uma vida transformada. Fala, Senhor. Quero estar em tua presença. Fala, Senhor. Nem que seja a última vez. Fala, Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que tem um motivo especial, que tem festa no céu. Tem um motivo só, que existe uma festa tremenda no céu. E a Bíblia diz que a festa acontece quando um pecador se arrepende. E hoje, em nome de Jesus, o céu está em festa, porque aqui tem pessoas que entenderam essa mensagem. E eles estão dizendo aqui que se comprometem, que fazem uma aliança com o Senhor, que vão lutar para permanecer sempre em vida e santidade, que trouxeram consciência do seu pecado, que são autorresponsáveis das suas atitudes, e que agora estão aqui dizendo: Senhor, eu me arrependo. E a festa no céu nesse momento, em nome de Jesus. Jesus está aqui na frente. Faça a sua oração, começa a falar com Deus, diz para o Senhor, abre o coração, pede para o Senhor nesse momento te purificar, te limpar. É a minha oração nessa noite. Faça a sua oração em nome de Jesus. Você possa ter sua vida mudada, sua vida transformada, que você possa viver de forma diferente a partir de agora, porque você não está sozinho. Se existia uma barreira que de alguma forma impedia você de se relacionar com Deus, essa muralha, isso que te impedia, caiu, não existe mais, porque a partir dessa noite, através da sua atitude, de um arrependimento verdadeiro e genuíno, a palavra de Deus diz que as suas transgressões são esquecidas. A partir desse momento o Senhor te transforma. Um relacionamento que talvez com problemas ou quebrado com Deus, nessa noite é ativado. Nessa noite, em nome de Jesus, enche seu coração de alegria, porque você consegue ver o Senhor hoje, você consegue sentir, você consegue ver Ele face a face. Em nome de Jesus, o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é o arrependimento. E hoje você teve o poder de você alegrar o céu com festa, porque você teve a atitude certa, correta de se arrepender. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a palavra do Senhor vem, a misericórdia do Senhor nos renova. Nós louvamos ao Senhor porque nós somos uma igreja que tem tido sensibilidade para ouvir a Tua voz, porque nós somos uma igreja, nós não estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer. Quem está preocupado com aquilo que os outros vão dizer é fariseu. Nós estamos preocupados com o nosso relacionamento com o Senhor. E agora, Pai, em nome de Jesus, essa palavra vem nos ensinar de forma tremenda nessa noite. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração. Nós vemos agora, Senhor, dizer a Ti que nós precisamos, Senhor, do Teu perdão. Aquilo que há de necessidade de acontecer para que o Seu perdão venha, que nossos pecados possam ser apagados. Aquilo que era competência nossa, nós fizemos, Senhor. Nós trouxemos consciência, nós somos autorresponsáveis pelos nossos atos. E, Senhor, nós fazemos uma aliança contigo, que nós vamos lutar, Senhor, para que nós possamos vencer esse pecado que tenta todos os dias ser instaurado em nós. E a Tua palavra nos garante que o Senhor vem e o Senhor nos perdoa. Pai, nós louvamos ao Senhor por essa noite, e que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa ser o Deus presente que o Senhor tem sido, para que nós possamos vencer todos os obstáculos que de alguma forma o diabo tenta colocar diante de nós, para que nós possamos tropeçar. Mas o Senhor está conosco, o Senhor segura a gente pelas mãos, e nós tomamos posse, Senhor, que a partir de agora vai ser uma nova história, uma nova vida para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz amém, amém, glória a
Deus. Dá um abraço para quem está do seu lado. Em nome de Jesus, nova criatura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Queria convidar